Oi, pessoal. Então, a gente está aqui hoje para concluir essa parte de titulação de neutralização. E a gente vai falar então sobre a titulação de sistemas ácido-base complexos, tá? Essa figurinha que está de fundo ali não é à toa, né? Ela tá ali para ilustrar, porque um sistema ácido-base bem complexo que existe no sistema biológico é o nosso sangue, né? O nosso sangue ele tem um tampão. Nosso sangue como um todo, o sangue arterial, ele é controlado por um sistema de 4 tampões, mas o principal deles é o tampão bicarbonato, né? E quem regula isso acaba sendo principalmente os pulmões e os rins. Depois eu posso falar um pouquinho mais sobre isso para vocês, que tem a ver com a bioquímica. Então, é um conteúdo que é extremamente importante porque nós temos sistemas químicos complexos que são encontrados na química analítica, nas determinações da química analítica, mas nós também temos sistemas ácido-base complexos em sistemas biológicos, como é o exemplo, o caso do sangue, então, tá? O que é considerado, então, um sistema complexo, sistema ácido-base complexo? Nós temos 3 tipos de sistema ácido-base complexo, tá? Complexo. O primeiro é quando eu tenho 2 ácidos ou 2 bases numa mesma solução e que esses ácidos ou essas bases possuem forças diferentes. O segundo é quando eu tenho um ácido ou uma base que tem 2 grupos funcionais, ácidos ou básicos, 2 ou mais até. E o terceiro é uma substância anfiprótica. O que é uma substância anfiprótica? É aquela que é capaz de agir como um ácido ou como base, dependendo do meio que nós estamos considerando. Então, esses são os sistemas complexos. Então, nós vamos começar com o primeiro, que é a mistura de um ácido forte e um ácido fraco, ou uma base forte e uma base fraca. O primeiro tipo de sistema complexo, ácido-base. E assim, é possível sim você determinar cada um dos componentes da mistura que contém um ácido forte e um fraco, ou uma base forte e uma fraca, desde que as concentrações desses ácidos ou dessas bases sejam da mesma ordem de grandeza, tá? E principal, que a constante de dissociação do ácido, que é considerado fraco, seja menor do que 10 na menos 4. Então, por exemplo, se eu tenho uma mistura de um ácido forte com um ácido fraco que tem a constante de dissociação 10 na menos 3, já não é possível determinar, porque é, são ácidos que têm forças muito semelhantes, né? Quase como se tivesse um ácido forte e um moderado, e não um forte e um fraco. Então é possível determinar desde que eu tenha uma mistura de um ácido forte com um fraco, ou uma base forte com uma base fraca, tá? Como que é realizado isso então? Então, um exemplo. Pegamos lá o exemplo do SCUG como base. Eu preciso calcular o pH de 25 ml de uma mistura de ácido clorídrico, 0,12 mol por litro, com um ácido fraco, que aqui o exercício só chamou de HA, um ácido fraco genérico, que está na concentração 0,08 mol por litro e que tem a constante de dissociação ácida 1 vezes 10 no menos 4. Durante a titulação com hidróxido de potássio, que é uma base forte, né? 0,1 mol por litro. Calcule os resultados para adição dos seguintes volumes de base, 0 e 5 ml. Então, esse primeiro exemplo, eu quero calcular, então, né, os resultados ali do pH, quando eu ainda não adicionei nada de base, ou seja, eu quero o pH dessa mistura de ácido forte com fraco, e eu quero um pH depois que eu adicionei apenas 5 ml de KOH. Então, vamos para a primeira parte, que é a adição de 0 ml de KOH. Ou seja, não adicionei nada ainda, né? Então, nesse caso, a concentração molar do íon hidrônio
ela vai ser o quê? Ela vai ser a soma ou a correspondência, né, da concentração do HCl, que é um ácido forte, mais a concentração do íon hidrônio, que é resultado da dissociação desse ácido que é fraco, e também da dissociação da água, que também produz o íon hidrônio, né? H3O+. A água se dissocia e produz H3O+, o ácido fraco se dissocia e produz H3O+, e o ácido forte a gente considera que todo ele está na forma de H3O+. Então, eu considero que o 0,12 mol por litro do ácido clorídrico, que é o ácido forte, é a concentração do íon hidrônio referente a esse ácido forte. Então, o íon hidrônio seria a soma de todos, né? Então, aqui está a dissociação do ácido fraco, que produz o íon hidrônio. E o que a gente considera aqui? Como eu tenho um ácido forte na mistura e eu tenho um ácido fraco, de cara a gente já vai ignorar a dissociação da água na contribuição dela para a concentração do íon hidrônio, porque é irrelevante, é muito pequeno, tá? Quando eu tenho a dissociação aqui do ácido fraco, ele produz, né, H3O+, mais a menos. Então, produz o íon hidrônio mais a sua base conjugada, que vão estar exatamente na mesma concentração. Então, eu posso dizer que a concentração do íon hidrônio é igual à concentração da base conjugada. E nós vamos fazer isso para poder fazer alguns cálculos depois, tá? Então, qual que vai ser a concentração do íon hidrônio? É a concentração molar do HCl, que é o ácido forte. Vou tirar minha imagem um pouquinho. Que é a concentração do HCl, que é o ácido forte, que é o 0,12, né? Que tá aqui. Mais a concentração da base conjugada, que na verdade é igual do íon hidrônio, né? Então, eu só tô colocando aqui porque é a concentração da base conjugada que a gente vai usar para poder fazer os cálculos. Então, eu cheguei nessa resultante aqui, que a concentração do H3O+ é igual a 0,12 mais a concentração da base conjugada do ácido fraco. Muito bem. Aí, nós vamos fazer agora algumas outras considerações, tá? Eu só repetir para ficar bem claro para vocês que a concentração do hidrônio vai ser 0,12 mais a base conjugada. Nós vamos supor agora, nós vamos fazer uma suposição, calcular o pH, e aí depois nós vamos retornar, a partir do resultado da concentração de hidrônio, nós vamos descobrir se essa suposição que nós fizemos é válida ou não. Qual que é a nossa suposição? A gente vai supor que a presença desse ácido forte, que é o ácido clorídrico, reprime muito a dissociação do ácido fraco. De maneira que a concentração da base conjugada a menos é muito menor do que 0,12. Ou seja, a concentração do íon hidrônio é o 0,12, que é a concentração molar do ácido forte, mais a concentração da base conjugada, que é igual à concentração do íon hidrônio. Porém, a gente sabe que isso aqui é muito menor do que isso aqui. Então, a gente supõe que o ácido forte reprime a dissociação desse ácido fraco e por isso essa concentração é muito pequena quando comparada a 0,12. Se isso aqui é muito pequeno, eu posso chegar na máxima de que a minha concentração do hidrônio é aproximadamente igual a 0,12 e tirar o pH daí. Ou seja, como se essa minha mistura de ácido fraco com ácido forte, o pH dela resultante é apenas do ácido forte, porque ele é o que tem a maior concentração de hidrônio e aí eu posso ignorar, digamos assim, a concentração do ácido fraco ou a contribuição do ácido fraco na concentração do íon hidrônio. E aí o pH dá 0,92, ou seja, se eu tenho um sistema complexo de um ácido forte com um ácido fraco, antes de começar a titulação, eu considero que ali há apenas o ácido forte para fins de cálculo, tá? Para resumir, é isso aí. Aí agora nós vamos comprovar se isso realmente é verdade, tá? Então nós vamos verificar se essa suposição é verdadeira.
Da constante de ionização, lá de dissociação do ácido fraco, a gente chega no valor da constante de equilíbrio K ácido igual a concentração do hidrônio dividido pela base conjugada, vezes a base conjugada, dividido pela concentração do ácido fraco sem a ionização. Muito bem, rearranjando isso, apenas passei o H3O+, que está aqui em cima multiplicando, eu passo ele para o outro lado dividindo. Então, ficou Ka dividido por H3O+, igual a concentração da base pela concentração do ácido. E aí, só rearranjei, coloquei isso aqui primeiro e isso depois. Mas o valor de Ka nós temos, é 1 vezes 10 a menos 4. E o valor da concentração do ácido do hidrônio, né? Que é aqui. E a concentração do hidrônio, a gente considerou que nessa solução corresponde à concentração do HCl, então é 0,12. Então, aí a gente chega nessa, que a razão entre a base conjugada e o ácido fraco sem dissociar é 8,33 vezes 10 na menos 4. Então, a concentração do ácido fraco vai ser a base conjugada dividido por 8,33 vezes 10 na menos 4. O que nós vamos fazer? Nós vamos, então, escrever o balanço de massa do ácido fraco. O que é o balanço de massa? Para quem não lembra, lá na química analítica qualitativa vocês viram isso. A concentração analítica de uma substância, ela é igual à soma das concentrações de equilíbrio de todas as espécies que contêm essa substância, multiplicada pelo número correspondente à contribuição da espécie com relação à estequiometria lá, né? Do equilíbrio. Então, se eu tinha uma espécie ao quadrado, eu multiplico por 2 a contribuição dessa espécie. Então, a concentração do ácido fraco, ela é igual à concentração do ácido sem dissociar, mais a concentração da base depois de dissociada, certo? Porque é a espécie que tem o A, é A-. Então, vamos ver lá da ionização do ácido fraco, fica como HA, que forma o íon hidrônio, H3O+, mais A-. O íon hidrônio não contém a espécie A, por isso ele não está aqui no balanço de massa, tá? Então, do balanço de massa eu tenho isso e eu sei que essa concentração é igual a 0,08 porque foi o exercício que me forneceu. Ele falou que o ácido fraco está nessa concentração, 0,08. Então, eu sei que esse 0,08 é correspondente à soma do que eu tinha do ácido não dissociado e do quanto dissociou que está na forma de base conjugada. Ok. Aí, o que eu vou fazer? Eu tenho o valor de H aqui, que eu acabei de achar, que é A menos sobre 8,33 vezes 10 a menos 4. Nós vamos substituir esse valor de H aqui nessa equação aqui. Então, vai ficar, no lugar do HA, vai ser A menos sobre 8,33 vezes 10 menos 4, mais o A menos igual a 0,08. Novamente, vou tirar minha imagem daqui. Com alguma continha básica, né? Tem que fazer aqui mínimo múltiplo comum para poder fazer as contas e isolar a nossa incógnita, que é o A menos. Eu chego a concentração de A menos é 6,67 vezes 10 a menos 5. Então, esse que é o valor da minha concentração de A menos. Então, realmente a minha concentração de A menos é muito menor do que 0,12, porque a grandeza ficou vezes 10 a menos 5. E a concentração do íon hidrônio referente ao HCl é 0,12. Então, nós podemos sim fazer essa suposição. Então, essa segunda parte aqui, eu estava apenas verificando se a suposição que eu fiz anterior, de que a concentração da base conjugada era muito menor do que a concentração do íon hidrônio que veio proveniente do ácido forte, essa suposição ela é válida e ela pode ser considerada para poder fazer o cálculo do pH. Portanto, gente, a gente pode considerar que isso vai acontecer no ponto inicial da titulação. Agora vamos pensar, depois que eu adicionei 5 ml de KOH. Então, agora eu adicionei um pouquinho de base, que está nessa concentração de 0,1 mol por litro. A primeira coisa que eu vou fazer é calcular a nova concentração
das espécies, no caso aqui do HCl. Poderia até calcular a nova concentração do ácido fraco também, considerando aquele 0,08, mas não vai ser necessário. Então aqui eu só vou calcular a nova concentração do HCl. Então o número de mols de HCl que eu tinha inicialmente era a concentração vezes o volume em litros, era 0,003 mols. O número de mols que foi adicionado de KOH foi 0,1, que é a concentração do KH vezes os 5 ml, só que transformados em litros. Isso quer dizer que eu adicionei 0,0005 mols. Aí eu considero que todo o número de mols que eu adicionei de KOH reagiu com HCl. Então eu subtraio o que eu tinha de número de mols menos o que foi adicionado. Então o número de mols de HCl agora é 0,0025. Dividindo isso pelo volume total, então eu tinha 25 ml mais 5 dá 0,03, dá a concentração de 0,083 mol por litro. Então essa é a nova concentração de HCl. Aí a gente tem aquela mesma consideração, né? A concentração do hidrônio, ela é correspondente à concentração do HCl, que eu acabei de calcular aqui, que deu 0,083. Lembre que no início era 0,12, né? Agora já diminuiu, 0,083. Mais a concentração da base conjugada, que é proveniente da dissociação do ácido fraco. Muito bem. E aí, novamente, eu faço essa suposição de que, como eu ainda tenho muito HCl na solução, a dissociação desse ácido que é fraco, ela vai ser suprimida e por isso eu posso desconsiderar, ou seja, estou considerando ainda que a concentração da base é muito menor do que 0,083. Considerando isso, eu vou poder fazer o cálculo do pH apenas com pH igual a menos o log de 0,083, que dá 1,08 pH. Muito bem. Então, eu ainda considero isso e isso é válido, tá? Então, o ácido clorídrico, ele vai reprimir a dissociação do ácido fraco nesses estágios iniciais da titulação. Então, a presença desse ácido fraco, ela vai ser considerada apenas quando nós nos aproximamos do primeiro ponto final da titulação, tá? Só um pouquinho, meu amor, que a mamãe tá gravando aula, mas já converso com você. Muito bem. Então, agora sim, a gente está próximo do valor do primeiro ponto de equivalência. Então, nós vamos calcular o pH agora da solução, depois que eu adicionei 29 ml de NaOH na solução de 25 ml descrita no exemplo anterior. Mudou, né? No primeiro estava KOH, agora tá NaOH, mas não faz mal, porque de qualquer forma é uma base forte, né? Tá, então imaginem agora que eu adicionei lá 29 ml nessa solução. Agora, gente, eu vou calcular novamente o número de mols. Será que eu que digitei errado, porque ali tá KOH? É possível que eu digitei errado, gente, que não é NaOH aqui, né? Que continua o KOH, tá? Então, quanto que eu adicionei de KOH? 0,0029 mols. O número de mols de HCl inicial a gente já tinha calculado, que era 0,003. Então, sobrou apenas 0,0001 mols de HCl e, portanto, a nova concentração do HCl agora é bem menor. Então, no início era 0,012, depois que eu adicionei 5 ml de KOH foi para 0,083 e agora, depois que eu adicionei 29 ml de NaOH, a concentração do HCl ficou muito baixa, ficou 1,85 vezes 10 a menos 3. Eu vou calcular também a concentração do ácido fraco. Então, a concentração do ácido fraco vai ser o número de mols inicial, né? O número de mols que tinha, porque eu considero que todo o NaOH que eu adicionei reagiu com o HCl. Né? Ele reage primeiro com o HCl, que é o ácido forte, reage mais rapidamente e não dá tempo de reagir com o ácido fraco. Então, eu considero que o número de mols do HCl, do
do ácido fraco está todo aqui. Como eu não tinha calculado o número de mols, eu calculei junto aqui, né, 25 ml vezes 0,08 mol por litro, dividido pelo volume total aqui, que é 54 ml. Notem que aqui eu deixei em ml mesmo, porque aqui em cima tem ml, corta, não fica sobrar mol por litro. Então, a concentração do ácido fraco agora não é mais 0,08, ela é 0,037 pelo fator da diluição, porque eu fiquei adicionando KOH e aumentou o volume da solução, então acabou diluindo. Então, a nova concentração do HE é essa. Não porque ele reagiu com KOH, mas pelo fator de diluição. Muito bem, então agora tem que considerar que, como é uma mistura de dois ácidos, a concentração do íon hidrônio ela é correspondente à adição da concentração do ácido forte, que a gente acabou de calcular aqui, que é 1,85 vezes 10 a menos 3, mais a concentração da base conjugada, que a gente já tinha chegado nesse resultado anteriormente, né? Então, o hidrônio vai ser a soma desses dois. Agora, eu não posso mais fazer a suposição de que A- é muito menor do que a concentração do HCl, porque não é. Porque agora o HCl está bem baixinho, tá? Então, como que eu faço? Então, a concentração do ácido fraco, ela vai ser igual, pelo balanço de massa lá que a gente tinha visto, né? Ela vai ser igual à concentração do ácido sem dissociar, mais a base conjugada, e isso é igual à concentração que a gente acabou de calcular pelo fator da diluição lá de 54 ml, tá? Que dá 0,037. Muito bem. Da constante de ionização desse ácido fraco, eu só rearranjei, então o valor da constante é 1 vezes 10 a menos 4, e aí estava aqui em cima foi para baixo, que estava embaixo foi para cima. Eu sei que a concentração do HA ela vai ser igual à concentração do hidrônio mais a base conjugada dividido por 1 vezes 10 a menos 4. Substituindo, então, esse valor de HA nessa equação aqui, eu vou ter que, no lugar do HA, eu tenho isso aqui, H3O+, mais a menos, dividido por 1 vezes 10 a menos 4, mais a concentração de A-, que é a base conjugada, que dá 0,037, que é o resultado final aqui. Aí eu tenho que usar mais um pouquinho de matemática básica e fazer aqui mínimo múltiplo comum, né? Entre 1 vezes 10 a menos 4 e 1 é 1 vezes 10 a menos 4. E aí multiplica pelo de baixo, divide pelo de baixo e multiplica pelo de cima. Então, 1 vezes 10 a menos 4 dividido por 1 vezes 10 a menos 4 dá 1. 1 vezes H3 a mais vezes A menos é H3 a mais vezes A menos. E aí eu vou, 1 vezes 10 a menos 4 dividido por 1 é 1 vezes 10 a menos 4 que multiplica a menos. Então, 1 vezes 10 a menos 4 vezes a menos dá 0,037. Aí eu sei que esse que é um número, como que se fala agora? Independente, né? Que não tem x. Então, esse termo independente eu vou passar para cá, ele está dividindo, vou passar multiplicando, foi o que foi realizado aqui. Então, ele vezes 0,037 foi 3 vezes 10 a menos 6. E H3 ao mais que multiplica A e um número que multiplica A. O que eu vou fazer? Eu vou colocar o A em evidência. Então, porque está multiplicando os dois, né? Então, fica H3 ao mais vezes 10 a menos 4, que multiplica a menos, igual aquele número. Como agora eu tenho essa multiplicação aqui, eu posso passar tudo isso aqui dividindo para lá. Então, a concentração de A menos deu 3,7 vezes 10 menos 6, dividido pela concentração do íon hidrônio, mais 1 vezes 10 menos 4. Aí sim eu posso voltar lá na questão que a concentração do íon hidrônio, ela é a concentração da HCl mais a concentração da base conjugada. Como a concentração do HCl eu sei que é 1,85, então o hidrônio vai ser igual a 1,85 vezes 10 menos 3 mais a menos. O que eu vou fazer? No lugar de a menos, eu vou colocar isso aqui. 3 vezes 10 menos 7, 3,7 vezes 10 menos 6, dividido pelo hidrônio, mais 1 vezes 10 menos 4.
Vou suprimir minha imagem de novo. E aí aqui fiz essa substituição. Aqui, gente, vai mais alguma matemática básica, tá? Que para não ficar muito extenso eu não coloquei aqui. Mas aí a gente acaba chegando numa equação de segundo grau, uma equação quadrática. Imaginem aqui que no lugar de h3 ao mais é x, tá? Então fica x ao quadrado menos 1,75 vezes 10 menos 3x e menos 3,88 vezes 10 menos 6 igual a zero. Então eu tenho que resolver essa equaçãozinha de segundo grau para achar o valor do íon hidrônio. Então, o íon hidrônio vai ser igual a 3,03 vezes 10 a menos 3 mol por litro. E aí, o pH é 2,52, tá? Então, sim, gente, agora as concentrações do ácido fraco e do ácido forte, elas são de magnitude bem comparável, porque ambas estão na casa lá do vezes 10 a menos 3. Então, não posso mais fazer a suposição de que a concentração do íon hidrônio é apenas aquela correspondente ao ácido forte. Então, quando chega próximo ao primeiro ponto de ponto de equivalência, eu tenho que considerar os dois, e aí vai dar bastante trabalho, porque acaba caindo numa equação de segundo grau, certo? Muito bem. Aí, quando a quantidade de base adicionada, que no caso é o KOH, é equivalente à quantidade de ácido clorídrico, notem que no exemplo anterior agora, a gente tinha adicionado 29 ml de base e o volume de equivalência é 30. Então, imaginem que agora eu adicionei 30, eu cheguei no primeiro ponto de equivalência, tá? Então, eu não tenho mais ácido clorídrico e por isso a solução ela vai ser igual a uma solução dissociada, né? Dissolução de um ácido fraco e de cloreto de sódio. Por que cloreto? É cloreto de potássio, gente. Ai, que bagunça. É cloreto de potássio. Se é KOH que eu estava adicionando, é cloreto de potássio. Se for NaOH que você está adicionando, é cloreto de sódio, tá? Ok. Beleza. Por que formou cloreto de sódio? Porque eu coloquei uma base, NaOH, por exemplo, né? Coloquei uma base que reagiu com HCl, formou água mais cloreto de sódio, se foi NaOH, se de potássio, se foi KOH. Então, o que acontece? O pH vai ser resultante dessas duas espécies que estão ali, o ácido fraco e o cloreto de sódio. No entanto, o cloreto de sódio é um sal que é originado por uma base forte, que é o KOH ou NaOH, mais um ácido forte, que no caso aqui é o ácido clorídrico. Um sal que é formado por um ácido forte e uma base forte não sofre hidrólise, é aquele que tem o pH igual a 7. Então, nós não consideramos ele para poder fazer a conta. Por isso, o restante da curva de titulação vai ser idêntico a uma solução diluída de ácido fraco. E aí eu vou fazer a continha considerando apenas o ácido fraco e pronto, tá? Então, aqui nós temos a curva de titulação, né, pronta para mistura de ácidos fracos com fortes, titulados com NaOH, tá? Então, cada titulação corresponde a 25 ml de uma solução de HCl mais um ácido fraco. Então, o que está variando aqui, que está fazendo isso, é o tipo de ácido fraco, tá? Que está também na mesma concentração lá de 0,08 mol por litro. Notem que quando eu vou virar um pouquinho para poder enxergar melhor. Quando o ácido ele é muito forte, com a grandeza lá da constante de ionização muito maior que 1 vezes 10 a menos 4, a gente não consegue enxergar o primeiro ponto de equivalência, né? Então, a curva começa aqui embaixo e aí aqui que tem a viragem, né? E fica semelhante, então, a de um ácido fraco.
E quando a grandeza, conforme essa grandeza, essa constante de ionização vai diminuindo, eu consigo cada vez mais conseguir determinar as duas espécies, o ácido forte e o ácido fraco, né? Sendo o ideal exatamente aqui na metade, né? Quando a constante de ionização é 10⁻⁶, olha, eu consigo com certeza aqui determinar, porque eu tenho uma variação de pH bem brusca, com uma variação de volume pífia bem pequena, então eu tenho um bom ponto final, em que eu posso usar um indicador do base para enxergar isso, e eu vou ter também a segunda viragem, então eu consigo determinar as duas espécies que eu tenho na solução. Quando o ácido é muito forte, eu não consigo, e quando o ácido é muito fraco, percebam que eu consigo determinar o ácido forte, mas o fraco é bem difícil de enxergar essa viragem também, porque é muito rápida, ó. A curva aqui de cima vem aqui e já vai para lá. Então, sim, é possível determinar concentração de misturas de ácidos fortes com ácidos fracos, desde que a concentração dos dois esteja em magnitude parecida, por exemplo, aqui o HCl 012 e o ácido fraco 008, e desde que a constante de equilíbrio seja menor do que 1 vezes 10⁻⁴, tá? Então, esse foi o primeiro tipo de sistema complexo.